E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então, na semana passada nós vimos exatamente dois gêneros, Nós vimos o podcast e nós vimos o gênero musical, Ficamos aí na parte de textos, hoje a gente já começa a entrar na parte gramatical. Na aula de hoje, fonemas. Então, você sabe o que é um fonema? Não? Sabe? Então vamos lá. A gente vai se aventurar junto. Então vamos lá, pessoal. Fonema e letra representam respectivamente sons, a fala, e sinais gráficos, a escrita. De novo. Fonema representa o som e letra representa a escrita. Então, o que nós escrevemos são representações gráficas das nossas falas. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a palavra caneta. Vejam, eu falei cada uma das letras que eu tenho aqui. Cada uma, Lembrando que aqui nós temos, consoantes e vogais. Consoantes não tem som. Quando que uma consoante vai ter som? Quando ela está junto de uma vogal. Então, qual que é o som da letra C? O som da letra C é o K. K. É essa travada que a gente dá na garganta. K. Ele só vai virar o K porque eu dou essa travada na garganta e faço a explosão para falar o A. Então, saiu K. K. Esse é o som da letra N. N é uma consoante e consoante não tem som. Consoante só tem som quando ela está seguida de uma vogal. Então, K. Esse ele é um som, é o som da letra N. Cane, falei o som do E. Caneta. Esse T é o som da letra T. Essa explosão de ar que nós temos na boca. E vai ter o som do A. Então, quando eu faço tá, eu faço a mesma movimentação. Tá. A diferença é que daí eu abro a garganta e sai um som. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 letras. Mas, quantos sons, quantos fonemas? Porque fonema é o som. O meu número de fonemas também vai ser 6. Por quê? Porque eu falei cada um dos sons que nós temos aqui. Beleza? Então vamos lá, pessoal. De novo, fonema é o som, letra é a escrita. K é o som, C é a escrita. Tranquilão? Fonemas são as unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala e são representados entre as barras oblíquas. É o som que a gente tem. Então, toda vez que vocês pegarem um dicionário, lá no dicionário de vocês, vai ter as barrinhas. Essas barrinhas mostram justamente essa parte que vai ser os sons que nós fazemos, certo? As letras, por sua vez, são os sinais gráficos que tornam possível a escrita. Juntas da forma ordenada, a letra constituem o alfabeto. Então, do que a gente está falando aqui, pessoal? Da formação das palavras. Aparelho fonador, começa no nosso pulmão, o ar vai passar por todo o nosso aparelho fonador, podendo passar até pelo nosso nariz, certo? Então, vamos lá. Letras que representam um fonema. Foi o que o professor acabou de fazer aqui, Tá vendo aqui a palavra caneta? Nós temos 6 letras e nós temos 6 fonemas. Então aqui, letras que representam um fonema. Então aqui, coçar. O C tem som de K. Então por que não faz com K, professor? Porque em língua portuguesa nós não temos palavras com K. Só palavras que são derivadas de outras línguas.
né? Então, coçar. Então, vejam, cada barrinha dessa que a gente colocou representa um som, né? Ó, o K está entre duas barrinhas, o O está entre duas barrinhas, o S, o A e o R. Então, quando as letras estiverem nesse formato, quer dizer que elas representam um som. Então, ó, coçar. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quantos sons? 1, 2, 3, 4, 5 sons. Então, 5 letras, 5 sons. Viu que legal? Exemplo 2. Máximo, né? 6 letras. Então, ó, o X aqui tem som de S. Então, máximo. 6 letras e 6 fonemas. De novo, vamos lá, ó. É o som do M. Quando você vai falar, ó, você não fala ácimo, você fala máximo. Máximo, máximo. Você precisa fazer o Se você não fizer esse máximo, o som não sai. Então, esse é o som do M, mas esse é o som do I, é o som do S. Pensa no som da serpente. Esse ele é o som do M e depois vem o som do O. Então, ó, máximo. Fiz 6 sons. Então, mesmo número de letras, mesmo número de fonemas. Tranquilo? Né? Embora o número de fonemas e letras coincidam em muitas palavras, nem sempre isso vai acontecer. Então o professor vai dar um exemplo aqui, a gente já vai explicar isso, mas o professor vai dar um outro exemplo, certo? Então vamos lá. Presta atenção aqui, que esse vai ser importante. Então vamos pegar a palavra que eles deram aqui, que o professor colocou aqui. Uma palavra com CH. Vamos pegar a palavra ficha, certo? Palavra ficha. Então, né, colocar um igual aqui. Então, quantas letras nós temos na palavra ficha? 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? Coloquei aqui a palavra ficha. Então, quantos fonemas eu vou ter nessa palavra aqui, pessoal? Qual que é o número de fonemas que eu vou ter? Então, eu vou contar, ó. Esse som dos nossos dentes no lábio é o som do F. Ele só tem som quando eu coloco a vogal. Fi. Como eu faço esse som? Então, F é o meu primeiro som, I é o meu segundo som. Agora vejam, ficha. Eu falo ficha ou eu falo fica? Ou fica? Já que o H em língua portuguesa ele é mudo. Eu falo ficha. Então, estes dois senhores aqui vão fazer um único som, que é o som de X. Então, essas duas letras vão fazer o terceiro som. E o A vai ser o meu quarto som. Então, aqui, ficha é uma palavra que tem 5 letras, mas ela tem apenas 4 sons. Tem apenas 4 fonemas. Nossa, professor, isso daí é bruxaria? Não, não é não. É só análise das palavras. Vou mostrar uma outra bruxaria, então, que é um problema que a gente tem com a letra X. Então, vamos lá. Agora, vamos pegar a palavra fixa. Fixa. Então, olha lá. A palavra fixa. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, né, letras igual 4. E os sons que eu tenho? Opa,
F é o meu primeiro som, oh, tonight. I é o meu segundo som, oh, top sons. Só que a gente chega no X. Aqui está escrito ficha ou ficha, esse X, ele tem som de X? Não. Qual que é o grande problema que a gente tem aqui, ó? Aqui não está escrito ficha. Aonde que está escrito ficha? Aqui em cima. Porque ficha é com CH. Aqui está escrito fixa. Fixa. Então, da mesma maneira que essas duas letras aqui só formam um som, esse aqui, esse X, gente, ele vai ter dois sons para a gente. Ele vai ter o som da letra K e o som da letra S. Então, ele vai ser fixa, ó. Dá aquela travada na garganta. O silvo do S, né? O barulho da serpente. E o A. Então, fixa. Beleza? Então, o K, que não está aqui, mas a gente tem o som. Ele vai ser o meu terceiro som. O S vai ser o meu quarto som. E o A vai ser o meu quinto som. Então, como a palavra fixa, nós já sabemos que ela tem, né, 4 letras, ela vai ter quantos fonemas? Ela vai ter 5 fonemas. Então, vejam, é o mesmo som, ó, ficha. Aqui o X ele não está fazendo som de K, ele não está fazendo som de X, ele está fazendo som de KS. Então, fixa. Fala devagarzinho, pode falar devagarzinho que não tem problema, você vai conseguir, ó. Fixa. Fica bem claro. O X tem essa particularidade, pessoal. A letra X ela pode ter vários sons e isso acaba sendo um problema para a gente na hora que a gente vai identificar. O X pode ter som de S, Z, S, SC. Então tem uma série de sons ali que a letra X pode fazer para a gente tem que tomar cuidado nisso. Lembrando, fonema, som, letra, escrita. É isso que a gente está analisando. Então vamos lá. O exemplo que a gente tem, a palavra acesso. Ó, acesso. Vejam, na separação que a gente fez entre as duas barras oblíquas, né? O A, o C, o E, o S e o O. Isso quer dizer que os dois S's da palavra acesso formam um som só. Só retomando, só para vocês saberem, isso daí a gente chama de dígrafo. Isso daí a gente vai ver lá para frente. Agora é só para vocês terem uma ideia. O que é um dígrafo? Um dígrafo é quando a gente tem duas consoantes que quando estão juntos formam somente um som. Um som. Professor, então o X no fixa é um dígrafo? Não, olha de novo. Dígrafo são duas consoantes que quando juntas formam somente um som. Beleza? Então, ó, veja que esse C, professor, mas o C tem som de K. Não, aqui ele tem som de C. Ó, acesso. 5 fonemas, 6 letras, por quê? Porque dos dois S's eu tirei um. Como eu tirei um dos dois S's, fica mais fácil pra gente. 2, a palavra chute. Vejam, CH a gente já sabe ali, ó, o professor colocou aqui, ó. CH ele forma um único som. Como o CH forma um único som, então a gente tem aqui, né, o chute. Veja que aqui na separação que o professor colocou, tá com X na palavra chute. Ele está com X. Então, X-U-T-E. Porque o CH, igual na palavra ficha, ele vai ter somente um som. Então fica chute. Esse t faz o som do E. Belezinha? Então, 5 letras e 4
fonemas. Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. Nossa, professor, como assim semivogais? Tem problema, a gente vê lá, ó. Então, vogais. Sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca. Professor, mas a gente solta outros barulhos que não seja pela boca? Pô, por favor, né, gente? Lógico que sim, mas não é desses barulhos que a gente está falando. Então, a gente tem, ó, o professor vai falar, é meio ridículo, vai parecer que eu estou tendo um AVC, mas eu não estou tendo um AVC, ó. Então, eu vou falar as vogais seguidas, para vocês verem como não vai ter nenhuma interrupção de ar, nem no meu aparelho fonador, nem na minha boca. Então, ó. A, E, I, O, U. De novo. A, E, I, O, U. Viram? Eu não tive nenhuma parada. Ele é um som que só sai pela boca. Por quê? Porque tem sons que podem sair também pelo nariz. Como eu sei que ele só sai pela boca? Porque eu posso testar, ó. Movimento de pinça pode tampar seu narizinho, ó. A, E, I, O, U. A palavra não mudou. A sonoridade da palavra não mudou. Conseguiu perceber? Agora, por exemplo, quando você está lá, você acorda gripado de manhã, aí tá chovendo no inverno, aí você olha para fora, você tá bem gripado, você tá com o nariz trancado, aí você fala, bãe, eu não quero ir para a escola, bãe, eu tô muito mal, bãe. Por que você fala desse jeito? Porque o seu nariz está trancado e você não consegue fazer o som do M. Já agora, por exemplo, ó, mãe. Fala com o professor. Mãe. Agora, de novo, movimento de pinça com o dedinho, tampa o nariz. Mãe. 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 Viram como a gente não consegue fazer, como o nosso som, o ar não está passando pelo nosso nariz, a gente não consegue, né, ter essa dicção, não sai esse som. Por isso que a vogal só sai pela boca, certo? E pelas fossas nasais. Só que daí a gente está forçando, né? E, I, O, U. De novo, não tô tendo um AVC. Então vamos lá, ó. Piá, ando, cesto, quero, lente, li, lindo, sonho, avó, som, susto, untar. Todas essas palavras vêm dessa maneira. Aí, pessoal, nós vamos ter as consoantes. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca, por isso necessita do acompanhamento de uma vogal. Você aí, ó, no seu livro eu sei que está escrito isso aqui, ó. Destaca, faz aí um coração de mamute albino do Himalaia, olha lá, ó. As consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela boca, por isso precisam sempre ser acompanhadas das vogais. Ó, de novo, o som da letra T. Tenta falar uma palavra com T todo. Fala todo, ó. Se você parar aqui, não tem som. Agora, quando você coloca o todo. É o O que faz ter o som. Exemplos: base, deduzir, falar, pedaço, redigir, sintetizar. Né? E as semivogais, que não bastava você ter vogal. Agora nós temos uma semivogal. A vida não é fácil, pessoal. Então, semivogais são os fonemas I e U, que aparecem juntos da vogal formando uma sílaba. É importante dizer que enquanto as vogais são essenciais na formação das sílabas, as semivogais não. Então, ó, vogal, se é I e U, então a partir de agora pra gente, vogal, A, E e O. São vogais, são os sons mais fortes. A, E e O. Vão ser os nossos sons mais fortes. E o I e o U vão ser os sons mais fracos. Aí, professor, por que eu preciso saber isso? Lá na frente você vai descobrir por que você precisa saber isso. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.